Olá, no programa de hoje, a rejeição ao novo acordo do desastre da Samarco. 23 cidades, quase metade das diretamente afetadas, recusaram o acordo judicial chancelado no fim do ano passado, que prevê 170 bilhões de reais como reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015. As populações e as economias locais ainda sentem as consequências da maior tragédia ambiental da história da mineração no país. E uma ação coletiva movida por mais de 600 mil vítimas contra a Samarco e suas controladoras está sendo julgada em Londres. Eu converso com o prefeito de Mariana, Juliano Duarte, do PSB. Bem-vindo ao Mundo Político, prefeito. Um prazer recebê-lo. Obrigado, é um prazer estar no programa Mundo Político da TV Assembleia e poder falar um pouquinho da situação de Mariana, do rompimento da barragem, do acordo, enfim, de todos os desdobramentos da tragédia que aconteceu no ano de 2015, uma das maiores tragédias ambientais do mundo. Prefeito, o senhor comanda, hoje a cidade que foi há 10 anos o epicentro desse desastre e que tinha na época como prefeito seu irmão Duarte Júnior. O rompimento da barragem do Fundão provocou a morte de 19 pessoas, devastou 2 distritos e deixou um rastro de destruição pela bacia do Rio Doce. Quais são as principais sequelas sociais e econômicas que permanecem no seu município? Bom, quando ocorreu o rompimento da tragédia de Fundão, em novembro de 2015, Mariana vivenciava um momento de crescimento da sua economia, aumento da produção, aumento da arrecadação. O município passava por momentos de grande produção e crescimento econômico, geração de emprego. Devido ao rompimento da tragédia da barragem de Fundão, Mariana passou por momentos tenebrosos. Assim como o Bento Rodrigues e Paracatu sumiu do mapa, a economia de Mariana também ela sumiu, ela desapareceu. O nosso município é um município minerador. E a maior fonte de receita de Mariana é justamente o Cefem. Nós não somos contrários à mineração, somos contrários a uma mineração predatória e que não tenha responsabilidade social com as comunidades que ela minera. Quando ocorreu o rompimento da barragem, a economia de Mariana despencou. O município teve que cortar vários programas sociais, o município teve que paralisar várias obras, o município chegou ao ponto de ter que cortar o vale alimentação dos servidores, porque a receita ela caiu quase que 70%. A mineração ela parou durante um ano, mais de um ano na verdade, e não foi somente a Samarco que parou, todas as outras mineradoras do município de Mariana também pararam e consequentemente levou ao fechamento de muitas empresas terceirizadas que trabalhavam para a mineração. Tem uma cadeia de apoio ali, uma cadeia. Que é afetada. E nessa linha de queda de receita, de fechamento de empresas, de desemprego, ocorreu o inverso na administração pública. Ocorreu o aumento de demandas de serviços públicos, de pessoas que perderam o emprego e matricularam seus filhos na rede municipal, de pessoas que procuraram serviços de assistência social para receber benefícios sociais, cestas básicas, de pessoas que passaram a procurar o SUS porque não tinham mais plano de saúde que a empresa pagava. Então o município ele passou por momentos de grande dificuldade, nossa população de Mariana, que nunca aconteceu, nós chegamos a ter mais de 30% da população desempregada na fila do Sim. E hoje, como está? Depois de muito tempo, o município, somente a partir do ano de 2021, que ele começou a crescer novamente a sua economia, que a economia de Mariana começou a voltar, que a mineração começou a ampliar a sua produção e que outras empresas chegaram. Mas durante esse período de 2015 a 2021, Mariana passou por momentos que gerou impactos na vida da população. Muitas obras que estavam paradas, que eram para serem entregues até o final da gestão de 2020, até hoje elas não foram concluídas. Agora que elas estão retornando, o município ainda ele sofre sequelas do rompimento da barragem de Fundão. A resposta inicial da Samarco e de suas controladoras à tragédia foi por meio da atuação da Fundação Renova, que acabou sendo muito criticada ao longo dos anos. Qual que é a visão do senhor do saldo do trabalho dessa instituição? A Fundação Renova também foi um outro grande erro. Constituíram a Fundação Renova através do TETAC, no Termo de Ajustamento de Conduta, que o município não é signatário. A prefeitura mais impactada não participou da criação da Fundação Renova, muito menos dos planos
de construção dos PGs que foram criados dentro da Fundação Renova. Então, mais um erro. Quem de fato deveria ter sido ouvido, participado da construção, não foi. Tanto que a Fundação Renova ela chegou a ser criticada pelo governo do Estado e também pelo governo federal, como também pela Assembleia. Ela passou a ser auditada pelo Ministério Público Federal, o município não tinha poder de fiscalização na Fundação Renova e foram gastos milhões de reais, na verdade bilhões de reais, eu não falo nem milhões, bilhões que ela gastou em serviços de consultoria, em serviços que não eram necessários para a administração pública e muitas vezes esses serviços não foram ouvidos dos prefeitos. Foram instituídos, foram executados sem a participação direta das prefeituras, não só de Mariana, mas de todas as prefeituras da Bacia do Rio Doce. Vieram muitos anos depois as tratativas de repactuação. E aí Mariana e outras 22 cidades atingidas decidem não aderir a esse acordo que foi chancelado no fim do ano passado com montante de 170 bilhões de reais. Por quê? Depois de 9 anos do rompimento da tragédia, quando os prefeitos imaginavam uma luz no fim do túnel, uma solução para os problemas que todas as cidades enfrentam, que foram impactadas diretamente, depois de 9 anos, quando acontece o acordo celebrado pelo governo federal, pelo governo do Estado de Minas Gerais, pelo governo do Espírito Santo, Ministério Público, Defensoria Pública, os prefeitos também não foram ouvidos, não foram chamados, não participaram da assinatura do acordo, muito menos da constituição do acordo. Os 49 municípios criaram um fórum, que é o Fórum da Bacia do Rio Doce, a qual nós temos um presidente que representa todas as cidades atingidas. O fórum também não foi ouvido, o fórum não foi chamado a participar das discussões. E do valor global de 170 bilhões que nós contabilizamos desde o início da Fundação Renova até a assinatura do acordo, apenas 4%, mais uma vez, 4% ficou dividido para 49 municípios, municípios do estado de Minas Gerais e municípios do estado do Espírito Santo. E esses 4%, para piorar ainda o cenário, eles serão pagos em 20 anos para as prefeituras. Cada prefeito que assinou o acordo, o prefeito vai receber uma parcela por ano durante 20 anos. Muito excessivo esse prazo? Esse prazo é muito longo, porque os problemas eles são imediatos, é um direito líquido e certo dos municípios, e nós entendemos que esse prazo deveria, no mínimo, ser pago dentro de um mandato de 4 anos. Mas ele vai ser pago em 20 anos. E por isso que grande parte dos municípios não assinaram, não concordaram, não foram ouvidos. 26 municípios assinaram, mas é importante dizer que desses 26 municípios, 9 não estão na ação inglesa, não participam da ação inglesa, não ajuizaram a ação no tempo, então hoje estão fora da ação inglesa, e 23 municípios não assinaram, que é no caso Mariana, que vem liderando esses municípios na ação inglesa, pois nós buscamos o nosso direito na Inglaterra contra a empresa BHP, que ela é sócia majoritária da empresa Samarco. Ela tem 50% da Samarco, assim como a Companhia Vale do Rio Doce tem, a Vale tem 50% da Samarco. Então a ação ela está em julgamento, eu participei das alegações finais que ocorreram no dia 12 e 13 de março e nós temos uma previsão de decisão dessa ação, provavelmente no mês de julho. Vai vir uma decisão que nós confiamos, acreditamos que a empresa BHP será culpada, pois ela é responsável, ela é solidária ao dano causado pela empresa Samarco. E a repactuação não significa simplesmente a assinatura. Quando você assina a repactuação no Brasil, você, prefeito que assinou, você está dando quitação total, integral, em todas as ações, todos os processos contra a Vale, BHP, Samarco e Fundação Renova. Então você não vai poder cobrar mais nada contra nenhuma empresa, porque você deu quitação total, integral, você aceitou os termos da repactuação. E ainda, nos termos da repactuação, tem outras cláusulas que também nós, prefeitos, não concordamos, que nós temos programas que têm que ser executados, que a Fundação Renova deveria ter executado durante 9 anos e não executou,
Agora, essa responsabilidade ela passa para o prefeito e ainda o prefeito tem um prazo para cumprir. Por exemplo, que tipo de programas o senhor se refere? Eu vou citar, por exemplo, Mariana, né? Mariana, nós temos programas que são voltados para as áreas ambientais, recuperações de áreas ambientais, nós temos programas para a construção de memorial, nós temos programas para desapropriações de áreas que foram impactadas, que tem milhões de toneladas de rejeitos de minério que ainda estão depositados dentro do município de Mariana, várias obrigações que a Fundação Renova tem com o município, que ela teve 9 anos para cumprir e não cumpriu como fundação. Agora você imagina um prefeito com prazos de 1 ano a 2 anos ter que cumprir várias obrigações, só que você, prefeito, você tem que licitar, diferente de uma fundação que ela contrata. Então é um grande problema que os prefeitos vão enfrentar, porque esse recurso ele será auditado e fiscalizado pelo Ministério Público Federal e ainda você tem um prazo de cumprimento dos programas que não foram implementados dentro do seu município. O que o senhor acredita, principalmente a divisão que houve entre os municípios, né, do Fórum da Bacia do Rio Doce, com 26 deles assinando o acordo de repactuação? Na verdade, quase todos os municípios assinaram nos 2 últimos dias. Os prefeitos foram valentes, resistiram ao máximo. Mas cada município tem uma realidade diferente. Nós temos municípios, eu vou citar o município do meu amigo, o prefeito de Barra Longa, Elson Magnata, que depois de Mariana, Barra Longa foi o segundo município que também foi destruído. A lama passou dentro da cidade dele, dentro da igreja, dentro da praça. Gesteira, que é uma comunidade de Barra Longa, também sumiu no mapa. O Elson, ele assumiu a prefeitura em janeiro, só que ele assumiu a prefeitura em janeiro com o 13º dos servidores já em atraso. E ainda assumiu o município, segundo ele, com uma dívida de quase 6 milhões de reais e com dificuldade financeira para pagar os vencimentos dos próximos meses. Ele me ligou 10 horas da noite, no dia 6, que era o último dia, e falou: prefeito Juliano, estou com você, mas infelizmente eu não tenho fôlego mais para aguentar. Eu preciso de pagar os funcionários que de fato estão trabalhando. Então eu não tenho outra solução a não ser assinar o acordo que vai me dar um fôlego para que eu tenha condição de administrar e tocar a minha cidade, né? Então cada município vivencia uma realidade diferente. Eu não culpo o prefeito por ter assinado. São municípios que às vezes têm uma receita muito pequena, são prefeitos que não vêm de continuidade de gestão. Então esses fatos levaram também os prefeitos a terem um fôlego financeiro para assinar e resolver os problemas da sua cidade, porque o problema ele está na prefeitura, ele não está no governo do estado, ele não está na União. E é importante dizer do acordo que de 170 bilhões de reais, o governo federal ficou com quase 57% desse valor. O governo federal não caiu lama no governo federal não teve casa destruída, não teve economia fragilizada. Da mesma forma, o governo do estado de Minas ficou com mais de 20% do acordo. A postura desses entes públicos, né, desses outros entes, lhe decepcionou? Nos decepcionaram muito, porque o Fórum de Prefeitos, a qual nós, municípios, estamos filiados e nos representam na repactuação, o Fórum de Prefeitos protocolou um documento na fase de acordo da assinatura da repactuação, solicitando 11% do acordo. Esse foi o real pedido de todos os 49 municípios, 11% com critérios definidos por cada cidade. Esse documento foi protocolado no Conselho Nacional de Justiça, esse documento foi protocolado no Governo do Estado de Minas Gerais, foi protocolado no Governo do Estado do Espírito Santo e também no Governo Federal. Se o Governo Federal tivesse ouvido os prefeitos juntos com os governos do Estado e atendido os 11%, que é legítimo o nosso pedido, eu posso afirmar aqui sem sombra de dúvida que todos os 49 municípios teriam aderido à repactuação no dia 6. Com o que ficou, né, para o governo federal e para o governo do estado? Há critérios claros para a aplicação desses recursos nos municípios das bacias atingidas, da bacia atingida? Sim, existem critérios dentro da assinatura da repactuação. É um documento de mais de 1.000 folhas, onde temos vários eixos, né, de atuação, eixo voltado para o meio ambiente, para a saúde, eixo voltado para a bacia do Rio Doce, para as comunidades ribeirinhas, para os quilombolas, enfim. E nesses eixos nós temos critérios definidos de valores também de investimentos que serão feitos na bacia do Rio Doce e também em alguns municípios. E eles têm que usar onde de fato o dano aconteceu. É mais do que justo de utilizar na bacia do Rio Doce. Porém, o volume financeiro
quase que 100% ficou com os governos. Os prefeitos eles dependem de autorização dos governos para que esse recurso chegue até a ponta. O senhor entende que seria uma execução mais burocrática nesse modelo que foi feito? É basicamente isso a crítica? Completamente burocrática, porque o problema está na sua cidade. Você, prefeito, melhor do que ninguém, conhece a realidade do seu município. Então, agora os prefeitos vão ter que procurar o governo do estado, procurar o governo federal, apresentar plano de trabalho, apresentar documentação, criar um convênio específico, prestar conta, enfim, até esse dinheiro chegar na ponta em quem realmente necessita ou obras estruturantes que os municípios precisam, isso vai levar tempo. Mas as prefeituras teriam capacidade técnica de fazer essa execução por conta própria? Eu acredito que sim, porque quando você recebe um volume de recursos, esse volume também te permite contratar profissionais, assessorias, para que você, caso o seu município tenha alguma defasagem técnica em relação a processos, a licitações, você possa superar essa fase. A melhor forma que tem é o dinheiro direto para os municípios, não da forma como ficou, com uma grande parcela junto ao governo do estado e governo federal. Prefeito, as negociações para uma repactuação, até a chegada de um novo acordo, se arrastaram aí por pelo menos 3 anos. Ainda havia nesse período, o senhor percebeu isso, uma postura protelatória por parte das mineradoras? Sim, as mineradoras tentaram de todas as formas diminuir o valor do acordo. Isso foi comprovado na gestão do ex-presidente e também do atual presidente. Então tiveram muitas rodadas de negociação. Somente no Conselho Nacional de Justiça foram mais de 50 reuniões. Eu particularmente participei de 3. Na terceira reunião eu falei, não vai chegar em consenso, porque cada ente federativo puxava um pedaço maior para o seu ente, defendendo o seu interesse. Então não se chegava a um acordo, e quando o acordo, infelizmente, nenhuma das partes estavam cedendo... Tempo suficiente parece que houve, né? Houve. Porque foram mais de 9 anos, quase 9 anos para a celebração do acordo, foram várias reuniões, mas chega um tempo, um ponto que você perde a paciência, né? Você precisa de trabalhar. Eu participei de várias reuniões e, infelizmente, nenhuma reunião chegou a um consenso, né? Somente agora, depois de 9 anos, mas mesmo assim o consenso que foi realizado, os municípios foram diretamente prejudicados. Eu considero que foi uma derrota para os governos do estado e governo federal não ouvir as prefeituras. Tanto que o acordo é de Mariana e a principal cidade atingida é que a cidade de Mariana não assinou. No acordo, caso assinasse, Mariana iria receber 1 bilhão e 200 milhões de reais. É o que está previsto no acordo, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Porém, eu vou receber esse valor em 20 anos, uma parcela por ano. Não vai representar nem 70 milhões, nem 60 milhões de reais a mais por ano para o município. E uma outra crítica que os prefeitos fazem, que as 5 últimas parcelas são os maiores valores do acordo para cada prefeitura. Então, a 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª parcela são as maiores parcelas. Se o acordo, se a gente está sofrendo, as maiores parcelas já deveriam iniciar de imediato, em muito menos um prazo de 20 anos, dentro de um mandato do Poder Executivo, para que ele pudesse, de fato, transformar a realidade e o município não ser tão dependente da mineração. A gente esperava que esse acordo pudesse virar a chave de Mariana e Mariana não ser uma cidade tão dependente da mineração como é hoje. Esse ainda é o grande desafio de Mariana e de outras cidades mineradoras, a diversificação de suas economias locais? Esse é o grande desafio das cidades mineradoras, né? A diversificação da sua economia. A mineração, ela promove ao Poder Executivo o CEFEM, que é um tributo, mas ela também traz grandes impactos sociais para a sociedade. Traz uma população flutuante muito grande, um impacto no trânsito muito grande, uma poluição muito grande, um impacto na sua mobilidade viária gigantesca. Eu vou citar um exemplo na cidade de Mariana. O IBGE estimula que Mariana tem 64 mil habitantes. Mas quando nós vamos para o nosso SUS e olhamos o cadastro do SUS Fácil, o cadastro do cartão do SUS do usuário, nós temos 98 mil cartões do SUS na cidade de Mariana. Então isso demonstra que Mariana hoje tem uma população flutuante de quase 40 mil pessoas, que causa um grande impacto na nossa cidade.
Prefeito, queria voltar lá no julgamento de Londres. O senhor esteve, né, pessoalmente, já citou aqui ao longo da nossa conversa, participou lá das alegações finais e ao longo das oitivas, os advogados dos atingidos apresentaram também evidências de que a empresa, né, a Samarco, teria recebido sinais de alerta sobre a estrutura pelo menos 6 anos antes da tragédia. Há, de fato, na sua visão, indícios de uma conduta criminosa? Sim. Durante o julgamento na Inglaterra, foi apresentado documentos, e esses documentos foram apresentados pelo Conselho da BHP. O Conselho da BHP tinha ciência do risco de movimentações na estrutura e do risco de rompimento da barragem. O que nós entendemos é que ele calculou o lucro que a empresa dava em virtude do risco que ela poderia causar, das mortes que causaram, que foram 19 vidas, a maior tragédia ambiental do mundo, do Brasil, que iniciou em Mariana e chegou lá no mar. Então a empresa ela tinha ciência, sim, do rompimento da barragem, do risco que poderia acontecer, mas assumiram essa responsabilidade. A Samarco ela sempre foi importante para a empresa, para a BHP. A Samarco é a maior exportadora de pelotas do mundo. Então as pelotas de minério de ferro que saem de Mariana, que vai para o porto de Ubu, ela vai para a Inglaterra e promove o crescimento, o desenvolvimento e o ganho de lucros bilionários que os acionistas têm. Então a empresa ela tinha ciência desse risco e eu não tenho dúvida que ela é solidária ao dano causado. O poluidor pagador, né, a teoria do direito ambiental, que ela vai ter que pagar, né, ela será corresponsável ao dano causado em Mariana e terá que pagar não só a Prefeitura Municipal de Mariana, mas as pessoas físicas e jurídicas que também ingressaram com a ação em Londres, no Reino Unido. O senhor já citou, né, que tem uma perspectiva positiva, né, em relação a esse julgamento, na sua avaliação. Agora, mesmo que a decisão em Londres seja proferida até a metade do ano, pode haver ali apresentação, né, de eventual recurso por alguma das partes e isso levar a um segundo processo. Qual que é a importância para os atingidos, né, sejam eles as prefeituras, as pessoas físicas, famílias, enfim, irem até o fim dessa luta, né? É uma ação que está estimada em 260 bilhões de reais, é isso, né? Isso. É uma ação de 260 bilhões de reais, é a maior ação coletiva do mundo. Mariana pleiteia 28 bilhões, que é o pedido da cidade de Mariana, 28 bilhões, no Brasil, fazendo como parâmetro 1,2 bilhões em 20 anos. Lá nós pedimos 28 bilhões. Então, eu acredito, na minha opinião, que a empresa vai procurar para negociar antes de um julgamento, porque o impacto de uma decisão na Bolsa de Valores, no mercado internacional, ela é muito pior do que pagar o que de fato ela deve às pessoas que têm ações e aos municípios. Então eu quero dizer que o município de Mariana está disposto a negociar, a gente está disposto, né? Eu quero que esse recurso venha para a minha cidade, mas a gente vai procurar valores justos para a minha cidade, não migalhas como foi oferecido na repactuação que aconteceu no Brasil. Lá nós estamos falando de 28 bilhões de reais, lá incide juros, correção e mora, lá incide danos que foram comprovadamente causados no meio ambiente, queda da receita, queda do CEFEM, destruição de estruturas, impacto na mobilidade, impacto na saúde, impacto na educação. O município sofreu diversos impactos. Mariana, depois do dia 15, virou uma loucura. Né, virou uma loucura. Eu estava como secretário municipal de saúde e posso comprovar o impacto direto que teve na saúde, né, de unidades terem que rodar 24 horas, que não rodavam, de contratação de muitos profissionais, que tudo isso o município ainda não recebeu. Né, o município teve que pagar as pessoas que trabalhavam. O custo com medicamentos, o custo com pessoas em Mariana hoje que estão em depressão, que nós temos dados comprovados, de pessoas que mudaram seu modo de vida, que moravam numa comunidade rural e tiveram que morar dentro de uma cidade, comunidade que ela tinha lá galinha, tinha porco, tinha um terreiro, que as famílias poderiam ficar nas ruas. Muitos morreram e não receberam a sua indenização. Então tudo isso está no processo da justiça inglesa e eu não tenho dúvida nenhuma que lá a empresa será condenada e que o município vai receber muito mais do que foi oferecido na repactuação no Brasil. Para finalizar a nossa conversa, em paralelo, né, a esse esforço que as partes fazem, né, na ação de Londres, o que ainda pode ser feito aqui no Brasil
né, para acelerar, né, digamos assim, uma reparação aos danos que permanecem, né, afligindo tantas cidades? Olha, aqui no Brasil, eu espero que o governador e o presidente da República tenham a sensibilidade de saber que o acordo é de Mariana e que o recurso que eles tiveram, que foram bilhões de reais que entraram no governo do estado e entraram no governo federal, que eles tenham de fato a sensibilidade de usar na bacia do Rio Doce, nas cidades que foram atingidas. Não só Mariana, mas os demais municípios, todos foram diretamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. Então é isso que eu espero. A assinatura do acordo já aconteceu, mas até o dia de hoje, né, que é o dia 27 de março... O dia que a gente grava essa conversa. O dia que a gente grava essa conversa, Mariana não recebeu nenhum real, nem do governo do estado, nem um real do governo federal. Então nós aguardamos, não só a prefeitura de Mariana, mas as demais prefeituras, que esse recurso possa chegar nas cidades impactadas. Muitíssimo obrigado por essa entrevista ao Mundo Político, prefeito Juliano. Eu que agradeço, né, e esperamos voltar outras oportunidades para falar da cidade de Mariana. Mariana vivenciou uma tragédia, mas Mariana também tem muita história bonita para contar. Mariana é a primeira cidade do estado de Minas Gerais, 328 anos de história, 329 anos será no dia 16 de julho, onde a capital é transferida simbolicamente para Mariana, com a presença do governador, e a gente tem uma história rica de cultura. Mariana não é a cidade da lama, Mariana não é a cidade da barragem, Mariana superou esse desafio e Mariana está de portas abertas para receber todos os visitantes e turistas. Eu conversei com Juliano Duarte, prefeito de Mariana, cidade histórica da região central do estado. Falamos sobre os posicionamentos de municípios que não aceitaram aderir ao mais recente acordo judicial de reparação de danos pelo rompimento da barragem do Fundão da Samarco em 2015 e das frentes de lutas que permanecem no Brasil e no exterior por parte das prefeituras e das vítimas afetadas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.